versículos 1, 2. Nós vamos ler o 3 também para terminar a saudação aqui. Mas versículos 1 e 2. Obviamente que eu vou dirigir a palavra quase que sempre para os irmãos. Então queria que a gente pudesse pensar esse texto junto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para terminar a saudação dele: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É inevitável que a gente se lembre da formatura da gente há alguns anos atrás, 22, 23 anos atrás. É inevitável que venha à nossa memória tantas coisas ao longo desses anos, tantos sorrisos, tantos choros, tantas vitórias, tantas derrotas. É natural que muita coisa passe na nossa cabeça nesse tempo, e é um tempo que a igreja passa por um instante muito sensível. A gente que vai ficando mais velho no ministério já vai percebendo mudanças que foram acontecendo na vida da igreja. A igreja evangélica brasileira melhorou em umas coisas, na minha visão piorou em outras. E alguém já disse um tempo atrás que muito daquilo que a igreja está vivendo hoje é o que foi pregado há 30 anos atrás. E fiquei assustado quando vi essa frase, porque fiquei pensando: meu Deus, há 30 anos atrás eu já pregava na igreja. E o que é que foi pregado há 30 anos atrás que foi transformando a igreja evangélica brasileira no que ela é hoje, com as suas virtudes e desvirtudes? O ministério pastoral mudou muito ao longo desse tempo. Nós já tivemos várias características de ministérios pastorais que podem ser olhados, e algumas coisas a gente acha muito bonito, outras coisas entristecem profundamente o coração. Talvez algumas pessoas olhem para a gente com o mesmo sentimento. E aí eu fiquei pensando o que poderia conversar com vocês, que pudesse ser útil para vocês de alguma maneira. E eu quis convidá-los a pensar esse texto na perspectiva de ministérios que glorificam a Deus. Nós somos chamados para ser ministros, não para fazer bem às pessoas. Não somos chamados para ser ministros para poder agradar os olhos humanos. Nós somos chamados para ser ministros para glorificar o nome do Senhor. É preciso que ao final do ministério de cada um de nós concluamos que servimos para a glória de Deus e o nome do Senhor foi exaltado através das nossas vidas, ou então nós não alcançamos o objetivo do ministério. Por isso, todo ano a gente precisa parar e perguntar: será que esse ano eu glorifiquei o Senhor através do ministério que Ele me deu? Todo mês eu preciso fazer isso, toda semana preciso fazer isso, todo domingo quando acaba o culto, o pastor tem que parar: será que ele exaltou o nome do Senhor com a palavra pregada? Todo dia a gente tem que terminar o dia e pensar: será que a minha vida serviu para a glória de Deus hoje? Todo dia tem que levantar de manhã e antes de levantar poder dizer: Senhor, que a minha vida sirva para a tua glória hoje. O apóstolo Paulo apresenta nesse texto pelo menos duas características que eu queria trabalhar com vocês, de quais são algumas características de ministério que glorificam a Deus. Primeiro, o ministério tem que ter convicção do chamado divino. Ministério que glorifica o nome de Deus tem que ter convicção de que ele é resultado de um chamado de Deus. Ou nós continuamos acreditando nesse mistério maravilhoso de que Deus está chamando pessoas, vocacionando pessoas, autorizando pessoas, empoderando pessoas para que elas exerçam o ministério em nome dele. Ou a igreja vai deixando de ser uma comunidade especial e passa a ser uma comunidade comum. Então, um ministério precisa ter convicção de que ele é chamado por Deus. O apóstolo Paulo teria que tratar, vocês conhecem isso já melhor do que eu,
o apóstolo Paulo teria que tratar de assuntos duros daí para frente, e ele precisava escrever essa carta para aquela igreja que já o conhecia, mas que já tinha gestado dentro dela uma série de oposições e de posicionamentos contrários a ele. E aí ele escreve a carta, faz o costume natural das epístolas da época, se apresentando, e ele poderia dizer que era o Paulo, e poderia fazer uma saudação de graça e paz, mas ele faz, já iniciando a sua carta, dizendo: é o Paulo que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Quem estava escrevendo a carta não era apenas o Paulo, quem estava escrevendo a carta era o Paulo chamado por Deus. Vocês só serão ministros que glorificam o nome de Deus se a vida de vocês puder ser colocada diante da presença da igreja, para a igreja olhar para vocês e ver que ali está um chamado de Deus, um vocacionado por Deus. O advérbio que aparece aqui, aparece no passivo para dar, o adjetivo aliás, aparece no passivo exatamente para dar a ideia de que não foi alguém que se chamou, não foi alguém que tomou a decisão num determinado instante. Era essa a condição que dava autoridade para o apóstolo Paulo. Ele era chamado por Deus para ser apóstolo. Essa verdade nos aponta duas coisas básicas. A primeira, o apóstolo Paulo não tinha do que se orgulhar. Ele não podia chegar diante da igreja e dizer para as pessoas: olha, eu estou aqui porque eu sou bom. O apóstolo Paulo não podia chegar diante da igreja e dizer: olha, eu sou apóstolo porque sou inteligente. Ele não podia chegar ali diante da igreja e dizer: eu sou apóstolo porque estudo muito. Ele só podia chegar ali e dizer: eu sou apóstolo porque fui chamado por Deus. Se eu não fosse chamado por Deus, não poderia ser apóstolo. O Spurgeon diz uma frase muito importante, ele diz assim: não entre para o ministério se você consegue viver sem ele. Não saia do ministério se você não consegue viver sem ele. O ministério é uma vocação divina que não permite a nenhum ser humano ter qualquer tipo de orgulho pessoal. O ministério não permite a qualquer ser humano se colocar, a qualquer ministro se colocar diante das pessoas acima delas, porque estão todos sob a mesma graça, sob a mesma situação. E um pastor que glorifica a Deus através do seu ministério, ele tem consciência de que não tem do que se orgulhar enquanto pessoa, ele foi chamado por Deus. A segunda coisa é que isso traz uma responsabilidade tremenda, a responsabilidade de que o apóstolo Paulo precisava ser respeitado pela igreja. Ele sabia que dentro da igreja de Corinto tinha várias pessoas que não iam muito com a cara dele. Várias pessoas de Corinto não gostavam muito do jeitão do Paulo. Várias pessoas da igreja de Corinto não gostavam muito da palavra de Paulo. Várias pessoas dentro da igreja de Corinto desconsideravam Paulo, mas Paulo está escrevendo agora a carta e está lembrando para eles assim: moçadinha, desculpa aqui o meu jeito de falar, tá? Moçadinha, eu quero lembrar para vocês uma coisa: eu vou tratar de muitas coisas daqui para frente, e quando eu estiver tratando desse assunto, vocês se lembrem que quem está tratando é alguém chamado por Deus. Eu não posso ter orgulho pessoal de ser chamado por Deus, mas tenho de ter a autoridade de alguém que é chamado por Deus para o ministério pastoral, porque uma das piores coisas que tem numa igreja é um pastor que não tem autoridade espiritual. Pastor que não tem autoridade espiritual precisa se acercar de outros recursos para poder a igreja respeitá-lo, e esse respeito através de outros recursos é um tempo curto, logo acaba. Por isso era importante que Paulo começasse a sua carta dizendo para eles: meus irmãos, quem está escrevendo para vocês é Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo. Ele usa o mesmo recurso em outras cartas. Romanos ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Segundo aos Coríntios ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Gálatas ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Em Efésios ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus.
Aos Filipenses diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Colossenses ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Escrevendo a Timóteo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Dessa maneira, o apóstolo Paulo vai se apresentando à igreja, e me veio à memória agora aquele dia que o rei Nabucodonosor, depois de ter colocado aqueles 3 homens dentro da fornalha, quando amanhece o dia e ele olha aqueles homens passeando dentro da fornalha junto com aquele outro ser, aquele outro homem que estava ali, o rei olha lá de cima para baixo e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Agora tem um tremor na palavra do rei, porque agora quem estava ali já não eram mais apenas 3 jovens que adoravam um Deus qualquer. Ali estavam 3 jovens que tinham ganho o reconhecimento de ser chamado de servos do Deus Altíssimo. Moçada, vou dizer para vocês, olha, preguem, estudem, visitem, brinquem, chorem, orem, façam o que quiser. Mas se vocês não tiverem a convicção, e se vocês não viverem na comunidade de vocês a partir da convicção de que foram chamados por Deus, tudo isso é balela. Vocês vão ficar precisando trocar de igreja de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, porque vocês não vão ganhar nunca o respeito da igreja. Pode ganhar o respeito de um grupinho de pessoas, mas não ganha o respeito da igreja. Ou o ministério de vocês pode ser alguém considerado chamado por Deus, ou perde o sentido. Segunda coisa que é uma característica de um ministério que glorifica a Deus: ele tem consciência da natureza da igreja. Ele tem consciência da natureza do seu ministério. É um ministério chamado por Deus, mas ele tem consciência da natureza da igreja. Ele tem consciência de onde está servindo. Ele não foi chamado para ser prefeito. Ele não foi chamado para ser dono de empresa. Ele não foi chamado para ser jogador de futebol. Ele foi chamado por Deus para ministrar, primeiro, a igreja que é de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala para a igreja de Deus que está em Corinto. Não é uma assembleia qualquer, não é uma comunidade qualquer, não é um grupo qualquer, e eu não posso nem dizer que isso aqui é a igreja, que aqui está a igreja, aqui está uma representação da igreja de Cristo. Mas o pastor precisa compreender que ele tem o maior privilégio que o ser humano pode ter na terra. O salvo não tem um privilégio maior do que o privilégio de ministrar à igreja de Deus. Todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as terças-feiras, toda reuniãozinha, toda alguma coisinha que a gente tem, quando a gente para, nós estamos falando da igreja, mas não estamos falando de uma comunidade comum, estamos falando de uma comunidade transcendental. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele olha para nós, ele fala que nós devemos lutar para preservar a unidade da igreja. Nós fomos chamados para preservar algo que já existe, e vocês foram chamados para ministrar para a igreja que é de Deus. Isso é sério. A igreja é a menina dos olhos de Deus, a gente pode dizer. A igreja é a instituição que Deus colocou Cristo como cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Nós aprendemos a falar muito mal de igreja. Seminarista, então, seminarista, depois de 4 anos, ele se torna especialista em criticar ministérios dos outros, perceber erros de igrejas, problemas de igrejas. E à medida que nós vamos ficando velhos, nós pastores também, às vezes ficamos reclamando de igreja, e às vezes nós perdemos o sentido que quando nós estamos falando da noiva de Cristo. É a igreja de Deus, a comunidade pela qual Cristo morreu na cruz, comprou com o seu sangue, e é propriedade exclusiva de Deus. Portanto, quando vocês forem exercer os ministérios de vocês, se quiserem glorificar a Deus, tenham reverência pela igreja.
Não percam o senso crítico, não percam a capacidade de perceber o que está errado, mas não percam o respeito, não percam o temor, não percam a reverência de olhar para a igreja e entender que ali está a igreja de Deus. E Paulo estava falando disso para uma igreja que tinha tanto problema, e vocês sabem deles, mas ele tinha convicção que no meio de tanto problema tinha filho e filha do Senhor. Quando for falar da igreja, fale com respeito, fale com educação, fale com submissão, porque você vai estar cuidando da noiva de Jesus Cristo. Um povo que é de Deus e um povo que é consagrado em Cristo Jesus. Paulo diz para a igreja de Deus que está em Corinto, santificada em Cristo Jesus. Irmãos, às vezes nós não paramos nem para pensar nisso. Jesus Cristo morreu na cruz, e a morte de Jesus Cristo na cruz nos consagrou, nos separou, nos santificou. Nós somos um povo separado por Deus, nós somos um povo chamado de um lugar e colocado em outra realidade, e agora estamos santificados em Cristo Jesus. Todas as virtudes da igreja não é uma virtude resultado daquilo que você é enquanto pessoa, mas daquilo que Cristo te fez enquanto pessoa. Até eu sou santificado no sacrifício de Jesus. Você também. Você é santificado, separado, consagrado em Cristo Jesus, e todas as virtudes que fazem com que Deus olhe para a igreja com amor, não são virtudes produzidas dentro do nosso próprio coração por nós mesmos, mas virtudes produzidas em nós pelo Espírito Santo de Deus. Quando vocês forem tratar da igreja, compreendam que estão tratando da igreja de Deus, de pessoas que foram consagradas em Cristo e pessoas que foram chamadas para ser santas. Vocês vão ter que administrar muitos problemas, irmãos, muitos problemas. Por exemplo, uma vez reclamaram de mim porque eu bebia água no culto, porque aí não tinha ar-condicionado lá, e as pessoas ficavam com sede também na hora que eu estava bebendo aqui. Aí eu passei a fazer assim, me escondia atrás do púlpito. Aí os irmãos reclamaram também, porque disse que eu ficava escondido aqui e não sabia o que é que eu estava fazendo. Igreja tem essas coisas. Igreja tem gente que reclama porque você bebe água, porque você bebe escondido, porque você não bebe. Aqui na segunda igreja, em 91, o pastor foi chamado a atenção porque a cor do sapato dele não era muito adequada, porque era cor suja. Não é porque o sapato estava sujo, é porque a cor era meio suja. Vocês vão ter que resolver muito probleminha desse. Porque os irmãos, quando termina a aula de escola dominical, eles não entram logo. Porque os irmãos não estudam a lição na escola dominical. Porque essas coisinhas vocês vão ter que administrar a vida inteira. Isso é fichinha, amigo. O problema da igreja é pecado. Problema para ser administrado terrível é pecado. A maioria dos problemas que nós vamos ter de administrar no ministério pastoral, e vocês vão ter de administrar, chama pecado. São resultados de desobediência. E a Bíblia fala que vocês vão estar trabalhando com a igreja de Deus, santificada em Cristo, chamada para ser santa. O grande papel do ministro é ficar cuidando da igreja, para acertar quando a igreja peca, quando o irmão peca, quando nós precisamos voltar, nós precisamos buscar, precisamos restaurar, precisamos protestar, precisamos profetizar, precisamos falar duro, precisamos trazer de volta, porque a igreja não pode viver em pecado, a igreja não pode se acostumar com o pecado, a igreja tem que se inconformar com o pecado, porque ela foi chamada para ser santa. Ela é santificada em Cristo, mas ela é chamada para ser santa, e cada um de nós precisa se esforçar todo dia por santidade. E se fosse para a gente trabalhar apenas com os pecados dos outros, aí era mole, Zé. Aí Deus mandava anjo. Nós temos que trabalhar com os nossos próprios pecados.
lutar contra eles, batalhar contra eles, e ter aquele dia que a gente vem para o púlpito morrendo de vergonha, porque teve que no início do culto confessar pecados horríveis, assim como os irmãos da igreja. Eu preciso ter muito claro na minha cabeça do que eu estou falando. Eu estou falando de um ministério pastoral que foi chamado por Deus para trabalhar com a igreja de Deus, que é santificada em Cristo, chamada para ser santo. E o apóstolo Paulo termina esse trechinho dizendo assim: com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Há uma série de questionamentos com relação a essas afirmações aqui, mas no geral acaba todo mundo concordando com uma coisa. É preciso que vocês tomem consciência de uma coisa, irmãos. A igreja de Deus não é a congregação de vocês. A igreja de Deus não é a denominação de vocês. A igreja de Deus é muito maior do que aqueles que os nossos miseráveis olhos são capazes de enxergar. A igreja de Deus transcende os países, transcende as épocas, transcende os lugares, transcende as ideias. A igreja de Deus está em todo lugar que as pessoas, como disse o Calvino, professam a fé em Jesus Cristo. Então eu preciso conviver com algumas coisas da igreja de Deus que em alguns instantes me incomodam profundamente, mas eu tenho de entender que sou parte dessa igreja que é maior do que aquilo que eu percebo. Ser ministro, portanto, o ministro que glorifica a Deus tem convicção do seu chamado e tem convicção do que é a igreja, e entende que a igreja é de Deus, que ela é consagrada em Cristo, que ela é chamada para ser santa, e que ela transcende os limites da sua congregação, da sua denominação, do seu lugar e do seu tempo. Eu queria aplicar algumas coisinhas para a gente terminar, e queria fazer de trás para frente. Ao invés de fazer do começo no versículo 1, queria fazer de trás para frente. Em primeiro lugar, vocês vieram um dia trazidos pelo Espírito Santo, colocados dentro da igreja, e vocês compreenderam que a igreja é maior do que vocês. E aí o Espírito Santo vocacionou vocês e o chamou e o colocou na igreja para que vocês exerçam um ministério mundial. Que vocês entendam que a ação da congregaçãozinha, da igrejinha, daquele lugarzinho, com aquele pouquinho de gente lá em tal lugar, é parte de uma estrutura muito maior, e que tudo o que acontece ali tem efeito nesse mundo todo. Uma vez eu fui ministrar a ceia, era jovem, fui ministrar a ceia em Alto Paraíso. Naquela época tinha falta de pastor por aqui, fazia 1 ano que não tinha ceia lá. E eu cheguei e o culto começou com 50% da igreja. E eu fiquei feliz, porque tinha 50% da igreja lá. E à medida que as coisas foram caminhando, deu 75%. E o irmão falou para mim: agora bombou. E quando nós fomos começar a ceia, tinha 100% dos membros. Os 4 estavam tudo lá. Eram 4 membros. Chegaram 2, 50%, 3, 75%, 4, pronto, achei. 100% da igreja estava lá. E a gente poder parar ali e ministrar a ceia, tomar a ceia, consciente de que ali está a igreja. Que não eram 4 velhinhos que andaram quilômetros e quilômetros dos lugares distantes para chegar naquele lugar. Era a igreja de Cristo. Assumam o compromisso de fazer um combate ao pecado como uma busca constante na vida de vocês. Eu tenho 22 anos aqui, vai para 23 anos. Fui seminarista há 4 anos, trabalhando em igreja. Cuidei de congregação na época de seminarista. Todos os grandes problemas que eu enfrentei na igreja foram resultado de pecados da igreja ou meus.
coisas que eu fiz que entristeceram os olhos do Senhor. A santidade do Senhor na igreja santa. Todos os problemas que eu enfrentei em presbitério, em igreja local, foram resultados de pecados. Às vezes o pecado da maledicência, da falta de amor, do sexo depravado, da omissão na pregação do Evangelho, vários tipos de pecado. Assumam o compromisso de combater pecado, porque se vocês combaterem pecado, o resto, a igreja vai caminhar muito bem, obrigado. Não imaginem que vocês vão encontrar metodologias que salvem a igreja já está salva. Não imaginem que vocês serão advogados de Cristo, porque Cristo não precisa de advogado. Alguém já disse que ele precisa de testemunha, porque a igreja já está em Cristo. Submetam-se a Cristo, compreendendo quem é a igreja de Cristo. Humilhem-se absolutamente na presença do Senhor, porque vocês estão num privilégio enorme, não porque vocês merecem, não porque vocês sejam capazes. Nunca acreditem na capacidade de vocês. Uma vez eu estava lá no meu primeiro ano de ministério, e Deus falou comigo. Eu não sou muito desse negócio de Deus falou comigo, né? Porque eu sou meio ruim de escutar. Então Deus fala comigo, eu só leio. Deus falou comigo, eu lendo. Um momento de desespero, de achar que não tinha nenhuma condição de resolver aquele problema. Era uma situação horrível que tinha para tratar lá, e era pecado. Situação horrível que tinha para tratar lá. E eu fui ver no meu momento devocional, me sentindo derrotado. E eu estava lendo a Bíblia na sequência, quando chega lá, que Jesus diz assim, olha para os seus discípulos e fala assim: gente, vão lá e pega aquele jumento chucro que está lá no lugar. Se eles perguntarem para você o que é que vocês estão pegando, para que é que vocês estão pegando, fala que o Senhor precisa dele. E aí eles foram e pegaram o jumento, e na hora que eles pegaram, os homens perguntaram: para que é que vocês estão pegando? E ele disse: porque o Senhor precisa dele. Na segunda vez que eu li o Senhor precisa dele, o meu coração se encheu de alegria, porque eu fiquei pensando assim: cara, se eu for apenas um jumento chucro, Deus pode se utilizar de mim. Vocês não precisam ser bons, você precisa ser crente. Você não precisa ser muito, você precisa ser crente. Tenham consciência que são de Jesus, que foi Ele quem chamou vocês, é Ele quem vai fazer o ministério através de vocês, e vocês vão terminar o ministério de vocês com a consciência de que glorificaram o nome dEle, porque se vocês não forem dEle, se vocês não caminharem nele, e se vocês não tiverem a certeza que o final do ministério de vocês aponta para a glória dEle, o ministério de vocês não serve para nada nesse mundo. Vai ser mais um dos tantos que tem aí e não servem para nada. Concluindo, eu quero ler uma frase do James Denney que diz assim: ninguém que tenha visto o ministério de Paulo e tenha olhado para um pregador como ele, jamais poderia imaginar que a explicação estivesse nele. Um judeu feio, pequeno, sem presença alguma, sem eloquência, sem os recursos para subornar ou compelir, não poderia jamais ser a fonte de tal coragem e a causa de tamanha transformação. Isso deve ser procurado não nele, mas em Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês comecem os seus ministérios do jeito que vocês gostariam de terminar, que os ministérios que vocês aprenderam a criticar nos 4 anos de seminário sirvam de base para vocês não serem igual ao que vocês criticaram, porque senão daqui a alguns anos vocês vão estar na igreja fazendo os mesmos erros que nós cometemos. E que vocês entendam que não existe nenhuma função mais digna nesse mundo do que ser ministro de Cristo. Não existe maior privilégio nesse mundo do que ser ministro de Cristo.
Você mãe, você pai, você irmão, você amigo, você igreja. Vocês, igreja de Deus, vocês estão diante de 4 novos ministros de Cristo. Portanto, amem, ouçam, perdoem, tenham paciência, ajudem, porque quando vocês estiverem fazendo isso, estão fazendo com ministros de Cristo, porque a igreja de Deus respeita, ama, cuida e ajuda dos ministros de Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero convidar aqueles que puderem, se coloquem de pé, por gentileza. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto de gratidão a Deus pelos nossos formandos. E eu quero convidar o reverendo Jackson, que vem aqui à frente. O reverendo Jackson é pastor auxiliar da igreja de Presidente Médici, ex-aluno desta casa. Eu peço ao nosso amado irmão, pastor, que nos conduza a Deus a palavra de oração e também possa estar encerrando esse momento, impetrando a bênção apostólica. Deus, Pai poderoso, Senhor nosso, Senhor da igreja, é diante de Ti, meu Pai, que nós estamos cultuando, recebendo a ministração da palavra do Senhor aos nossos corações, e meu Pai, cultuando a Ti pela formatura, meu Deus, desses amados servos do Senhor, amigos nossos, mas Teus filhos, ó Deus, e Deus, nesse encerramento, Senhor, desse culto aqui, nós Te damos graças mais uma vez, porque o Senhor nos falou, porque o Senhor nos ensinou, porque o Senhor se fez presente, Deus, e recebeu o culto que prestamos ao Senhor. Deus, esse seminário nesse lugar é estratégico para o reino do Senhor. Nós não sabemos, meu Pai, a vida, quanto vai ficar. Nós queríamos que ficasse por toda a vida, mas Deus, não sabemos quantos anos ele perdurará. Mas enquanto o seminário existir aqui, a extensão em Rondônia, Deus, será bênção na vida da igreja do Senhor Jesus, e será, meu Pai, para a formação dos servos do Senhor. E, meu Pai, a vida de cada professor, de cada membro, de cada pessoa que lida com o seminário, Senhor, seja ricamente abençoada pelo Senhor, porque, meu Pai, o Senhor tem tido prazer em estar, meu Pai, formando aqueles que o Senhor, e preparando aqueles que o Senhor usará no reino do Senhor nesse lugar. Deus, é em nome de Jesus que nós aqui estamos, é em nome de Jesus que aqui nós encerramos o culto, meu Pai, passaremos as outras partes, Deus, dessa cerimônia dessa noite. Igreja bendita do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra e pela face dela. Em nome de Jesus, sejam essas bênçãos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Aí, os irmãos podem sentar, a igreja pode se assentar. Quero passar nesse momento a palavra ao reverendo Evanderson Henrique da Cunha, que estará nos conduzindo para o momento da outorga de grau. Meus queridos, eu quero saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus e dizer que este é um momento especial na vida dos nossos queridos irmãos formandos, também para o nosso seminário. É um momento em que os professores podem se alegrar com a conclusão do trabalho iniciado há 4 anos com esses 4 irmãos. É um momento em que aqueles que acompanharam a vida deles podem hoje se alegrar em ver que eles puderam concluir esta etapa e certamente iniciando a partir de agora uma nova etapa. E este é um momento especial quando nós procederemos com a colação de grau. Esse é o momento máximo do curso que eles fizeram, porque é o momento em que eles receberão a outorga do grau. A partir deste momento, então, carregando o título, o qual eles vieram buscar no seminário. Logicamente, eles não vieram buscar apenas o título, eles vieram buscar uma formação para capacitá-los para o ministério. Mas
saem daqui com o título de bacharelado em teologia. E eu quero convidar à frente o seminarista Daniel, que representando os demais seminaristas. Assim, então, procederemos à colação de grau da nossa turma. Meus queridos irmãos, eu convido vocês a se colocarem em pé. Tendo em vista que vocês cumpriram todas as exigências acadêmicas do curso livre de teologia do Seminário Presbiteriano Brasil Central, extensão em Rondônia, pela autoridade a mim concedida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, através da Jurete Brasil Central, eu lhes concedo o grau de bacharel em teologia. Dando continuidade a essa solenidade, os nossos formandos podem se assentar agora. Nós queremos convidar algumas pessoas, alguns já estão aqui à frente, outros virão, para que possam ser então homenageados pela turma Silaciete Moura de Souza. Quero convidar o reverendo Evanderson Henrique da Cunha, coordenador da nossa extensão, para que receba a homenagem da nossa turma. Reverendo Daniel Fogaça, representante da JET-IPB, também será homenageado pela nossa turma. Reverendo Luiz Carlos da Silva, presidente do Sínodo Noroeste do Brasil, recebe agora a homenagem das mãos do seminarista Marcelo Sanches. Reverendo Everton Tocachique, professor também homenageado por essa turma, receberá a homenagem por mãos dos formando Mauro. Quero convidar aqui à frente o vice-presidente do Conselho da 2ª IPB em Ji-Paraná, presbítero Abimaer, para que seja homenageado pela turma. Formando Mauro estará homenageando presbítero Abimaer. Na ausência do mesmo, eu gostaria de convidar um dos representantes do conselho, por gentileza, que vem aqui à frente receber a homenagem, um dos presbíteros da igreja. Presbítero Esdras, por gentileza. Funcionária homenageada por esta turma, a turma Silaciete Moura de Souza, convida a funcionária Adriana para que, por gentileza, venha aqui à frente e receba a homenagem. Adriana. Convido minha esposa, Priscila Santarelli, que vem aqui à frente, que também será homenageada por essa turma, como coordenadora do projeto Conte Comigo. E queremos, de uma forma muito, mas muito especial nessa noite também, convidar o reverendo Roberto Lisboa. Por gentileza, reverendo Roberto. Reverendo Roberto está se despedindo do nosso seminário. Durante vários anos esteve cooperando com o trabalho de nossa extensão, como professor de várias matérias.
E essa turma gostaria de homenagear o reverendo Roberto com uma cesta. Reverendo Roberto, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, seu ministério, seu trabalho. Deus o abençoe, reverendo. Somos gratos ao Senhor pela sua vida. Nesse momento passo a palavra ao reverendo Everton. Os nossos queridos formandos podem se assentar, por gentileza. Tem mais alguém? Convidar o Marcelo para entregar a nossa homenagem ao nosso deão, reverendo Alessandro Santarelli, pelo cuidado nesses 4 anos. E também o nosso pregador da noite será homenageado por essa turma, né? Fui avisado agora pelo Daniel. Reverendo Aloísio, por gentileza, receba a homenagem por meio do nosso formando Selaciete. Reverendo Everton. Quero agradecer o carinho da turma, pela homenagem como professor. Eu sei que outros tantos dedicaram mais do que eu pelo trabalho e dentro da limitação a gente tentou fazer o melhor para contribuir para a formação dos irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5. A palavra ela diz assim: não é um sermão, apenas uma palavra que me deram bem breve. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo ele fala aqui especificamente a respeito de 2 tipos de pastores. Vocês, como o pastor Aloísio com muita propriedade expôs, são chamados para ser servos da igreja de Deus em Cristo Jesus. Vocês estão iniciando agora o ministério de vocês de uma forma institucional, como bacharéis em teologia, ainda serão licenciados e ordenados. Estarão respondendo a perguntas de ordenação quanto à fidelidade, zelo, compromisso doutrinário e confessional de vocês em relação à Igreja Presbiteriana do Brasil ou à Igreja Presbiteriana Nacional lá no Chile. E eu quero desafiar vocês a fazer uma escolha. Vocês têm a oportunidade de escolher serem pastores da Igreja de Cristo, edificando-a na palavra dele, ou vocês têm a oportunidade de serem falsos mestres e estarem fazendo da Igreja de Cristo sinagoga de Satanás. Só isso. Amém. Obrigado, reverendo Everton, pelas suas palavras. Quero passar nesse momento a palavra ao reverendo Daniel Fogaça. Reverendo Daniel Fogaça estará saudando, cumprimentando os nossos formandos em nome da JET IPB. Reverendo Daniel Fogaça é pastor em São Paulo e também presidente da Jurete JMC em São Paulo. Em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu trago uma palavra de saudação a todos os irmãos que se fazem presente aqui nesta noite, aos nossos irmãos do seminário, na pessoa do diretor, reverendo Evanderson, na pessoa do capelão, reverendo Alessandro,
e na pessoa dos professores, todos eles. E os irmãos que trabalham na secretaria. Nós trazemos uma palavra de saudação em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, como também as demais autoridades da igreja que se encontram presentes, como o presidente do sínodo e demais irmãos membros dos concílios aqui desta região. Trazemos também uma palavra de saudação em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil ao nosso irmão Marcelo Sanches, do Chile, Daniel Moreira, de Porto Velho, Silaciete Moura, do Acre, e Mauro Santos, de Ji-Paraná. Trazemos também aqui o nosso abraço e uma saudação em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se fôssemos pensar em termos de uma instituição secular, nós não iríamos investir 4 anos para ter somente 4 formandos. Nenhuma instituição, nenhuma faculdade iria investir durante tanto tempo para uma colheita aparentemente tão pequena. A IPB investiu, o seminário investiu, os professores investiram. Houve um investimento vindo de diversos lugares, diversas vidas, na vida destes irmãos, para que nós chegássemos a este momento. Este momento é festivo, é de alegria, é de regozijo. Quando nós temos aqui à nossa frente 4 rapazes, 4 jovens, que serão enviados aos campos, à seara de Nosso Senhor. O Nosso Senhor diz que são poucos os trabalhadores da seara. E esses jovens serão enviados à seara. Eles irão trabalhar com vidas, eles irão trabalhar no apacentar das vidas. Eles irão trabalhar na pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles irão trabalhar com uma palavra que nunca irá voltar vazia. Ela sempre prosperará, pois é assim que a palavra de Deus nos ensina. A minha palavra não voltará para mim vazia. E eu posso falar aos jovens aqui como a meus filhos. Eu tenho 3 filhos. O mais velho hoje trabalha em banco, o Gessé é pastor presbiteriano, já passou 2 anos no Timor, voltou porque precisava fazer um curso e no começo do ano volta para o Timor. E o caçula agora está indo para o 2º ano. Então eu posso falar aos irmãos como filhos. E o que eu quero dizer a vocês, vocês não serão pastores do momento em que o concílio colocar a mão sobre a cabeça de vocês. Então vocês ouvirão aquelas palavras que soarão por muitos anos nos seus ouvidos. Nós vos damos a destra da companhia para tomardes parte conosco neste ministério. Vocês já são pastores. Deus já escolheu vocês, já vocacionou vocês para o pastorado. O fato é que vocês, ouvindo o chamamento de Deus, sendo vocacionados por Deus, vieram, passaram estes anos aqui no seminário, receberam esta formação, este preparo, e agora então os concílios irão colocá-los no trabalho, efetivamente, na frente de trabalho. O presbitério vai outorgar a vocês o título de reverendo ou de ministro do Evangelho, porque chamados por Deus para ser pastor, vocês já foram. Então, recebendo esta outorga, vocês irão apacentar, eu diria assim, oficialmente, porque isso vocês já fazem, na qualidade de pastor, o povo de Deus. Eu tenho uma palavra a dizer que ela abre em 2 aspectos. Primeiro, sejam fiéis. Se vocês quisessem ou pensam em ganhar dinheiro e ter fama, estão no lugar errado. Estão no lugar errado. Vocês então deveriam ser advogados, médicos, escolher outras profissões. Mas se pensam em dinheiro e fama, estão no campo errado, fazendo o serviço errado. Vocês estão aqui na qualidade de servos. Então sirvam. Sirvam. Há um texto que eu gosto de ler, e de vez em quando eu preciso ler ele para mim mesmo,
que está em Colossenses diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Sirvam. Não importa a igreja que vocês vão trabalhar, mas se ali estiver reunido o povo de Deus, sirvam. Sirvam cada vida que está ali, para que sejam servidas por vocês com alegria, sabendo, é a Cristo que eu estou servindo. Ainda que vocês venham pegar nas suas igrejas crentes acostumados com trairagem, outros que não querem nada com a obra de Cristo, mas vocês terão ali no meio fiéis, homens e mulheres dispostos ao trabalho. Então sirvam ao Senhor. Nunca mercadejem a palavra do Senhor. Paulo escrevendo: nunca se deixem vender ou mercadejem a palavra do Senhor. Paulo escrevendo, ele fala: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, esta é minha palavra. É com alegria que eu trago o abraço em nome da Igreja Presbiteriana aos irmãos. E nós não estamos investindo para ter lucro ou para ter muitos formando, nós estamos investindo em vida de homens que ouviram o chamamento do Senhor, que sentiram que Deus os vocacionou para esse ministério. Um deles irá para o Acre, irá trabalhar ali. Deus vai usar, Deus na dinâmica da expansão do seu reino, Ele usa os homens. Ele vai usar sua vida como tem usado meu irmão ali naquelas partes da seara do Senhor. O outro vai para o Chile, um país vizinho, irá trabalhar lá, irá servir o Senhor lá. Faça isso com fidelidade. O outro vai para Porto Velho, vai trabalhar. Ali tem também as ovelhas que são de Cristo e aquelas que ainda não são, que irão ser pelo chamamento do Evangelho. Elas ouvirão o Evangelho e virão, serão arrebanhadas, serão salvas e virão para serem pastoreadas pelo irmão. O outro ficará aqui mesmo, mas também estará trabalhando na seara do Senhor. Então, a primeira palavra, eu já disse, a segunda é: aprendam a obedecer o Senhor. Eu ainda já há vários anos no ministério, às vezes ainda tenho dificuldade em obedecer o Senhor, porque o velho homem é muito forte, e às vezes ele quer achar que eu estou certo e que Cristo está errado, e é onde você vai se arrebentar todo. Então, nós precisamos aprender, porque a obediência é um sacrifício que agrada ao Senhor. Então, aprenda a obedecer ao Senhor e a servi-lo com alegria. Deus os abençoe. Ouviremos agora a palavra do reverendo Luiz Carlos, presidente do Sínodo do Noroeste do Brasil, que trará a sua homenagem, a sua palavra também aos nossos formandos. Eu quero, em nome do nosso Sínodo do Noroeste do Brasil, que é apoiador e parceiro da extensão do Seminário Presbiteriano do Brasil Central, aqui em Paraná, quero cumprimentar a mesa aqui presente, quero cumprimentar também e parabenizar os formandos, nosso irmão Mauro, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Daniel, nosso irmão Silaciete, e cumprimentar a todos os demais aqui presentes. Eu quero deixar para vocês aqui um texto de Isaías capítulo 52, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Reverendo Luiz, na sua mensagem, ele falou a respeito de jegue, de jumento, mas ele também citou duas vezes, que eu me lembre, o príncipe dos pregadores no século XIX, na Inglaterra, que foi Charles Spurgeon. E ele disse realmente isso: o maior privilégio de um homem aqui na face da terra é ele ser chamado, vocacionado por Deus para ser ministro da palavra de Deus. E alguém certa vez comparou o cristianismo, a realidade do cristianismo, como também o ministério nosso na obra de Deus, com a rosa. É uma das flores mais lindas que existe na face da terra, mas ela tem os seus espinhos. Com certeza os irmãos, nessa etapa de preparo para a obra do Senhor, vocês passaram pelos espinhos.
enfrentaram os espinhos, mas também puderam experimentar a beleza do que é o ministério na obra do Senhor, mesmo nessa etapa de preparação. E com certeza a continuidade do ministério de vocês na obra do Senhor será também comparada a uma rosa. Muita beleza, algo sublime, mas também enfrentarão os espinhos. E aqui nesse texto, Isaías, de forma poética, ele fala da beleza do ministério, de levar as boas novas da salvação, de fazer ouvir a paz, de dizer assim: o teu Deus reina, o nosso Deus é rei. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e o nosso ministério, como também a nossa vida, deve ser conduzida com o propósito de exaltar esse Deus maravilhoso. E é por causa desse Deus que nós estamos aqui nesta noite, cada um de nós, nessa solenidade, nesse momento tão especial para vocês formandos e para nós também. Então, que na continuidade do ministério, de forma efetiva, integral, na obra do Senhor, pregando a palavra de Deus, pastoreando o rebanho de Deus, que vocês possam experimentar a nobreza, a sublimidade, a beleza do ministério. Mas sejam realistas, porque os espinhos virão também. As lutas, as dificuldades sempre existirão, mas isso nunca vai fazer perder a beleza do que é, o privilégio do que é nós sermos obreiros na obra de Deus, sermos mensageiros do Senhor, sermos profetas do nosso Deus. Que Ele vos abençoe poderosamente. Amém. Encerrando esse momento de homenagem e saudação, quero convidar o reverendo Evanderson, nosso coordenador da extensão, que também faça uso da palavra nesse momento. Quero saudar a mesa composta na nossa formatura. Quero saudar também os nossos formandos. E quero saudar também a igreja que se faz presente neste momento importante, especial na vida dos nossos queridos formandos e na vida da igreja. Meus queridos, eu quero deixar a palavra do apóstolo Paulo, que foi dita a Timóteo, quando o jovem Timóteo, jovem assim como vocês, assim como eu também, né? Assim como os nossos pastores aqui, jovens, alguns mais experientes, mas ainda jovens. Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Às vezes no ministério nós somos tentados a exercer uma autoridade, talvez pelo título que temos, exercer uma autoridade sobre a igreja pela incumbência que temos, talvez nos justificando que temos autoridade sobre a igreja porque somos pastores, ou porque somos designados por um presbitério, ou porque temos um curso de bacharelado em teologia. E certamente a melhor maneira de exercer autoridade sobre a igreja é reconhecendo que a autoridade que temos que exercer sobre a igreja, ela começa a partir do nosso exemplo de como a igreja deve proceder. O apóstolo Pedro diz que devemos pastorear o rebanho de Deus não como dominadores, mas tornando-nos exemplo. Portanto, a fonte ou a origem da nossa autoridade sobre o rebanho de Deus, no ministério, como disse o nosso irmão reverendo Aloísio, acima de tudo, porque somos chamados por Deus, Ele nos dá esta tarefa. E no dia a dia, meus queridos, obtenha da igreja os resultados a partir do seu próprio exemplo, a partir do seu próprio modelo de vida, para que você não caia naquele erro que muitos líderes cometem ao dizer: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê graça durante todo o tempo de ministério, até que o Senhor, segundo a sua soberana vontade, queira então concluir o ministério de vocês. Amém. Que Deus os abençoe.
Passo nesse momento a palavra ao orador da turma, formando Daniel. Boa noite. Eu vou ler o discurso para não errar. Obrigado, senhoras e senhores, pela presença nessa noite tão especial para nós. Em nome da turma, quero agradecer a Deus pela misteriosa providência de ter nos vocacionado e conservado até aqui para fazer a sua vontade e trabalhar no seu reino. Agradecemos às nossas esposas por tantas renúncias e compartilhamento nesses anos que pareciam infindáveis, por cada afago, por cada palavra de incentivo e por acreditarem no chamado de Deus em nossas vidas. Agradecemos às nossas igrejas, que depois de tanto cuidar e ensinar, nos mantiveram em oração e provisão. Agradecemos ainda às igrejas que nos receberam como estagiários e nos proporcionaram experiência que nos acompanharão em nosso ministério. Agradecemos aos nossos professores, que na labuta dos seus afazeres, ainda cederam tempo para nos ensinar este ofício sagrado. Agradecemos aos funcionários do seminário, que nesses anos tornaram-se amigos, confidentes e incentivadores. Há 4 anos chegava à cidade de Paraná 4 seres, totalmente diferentes, com sonhos, medos e expectativas. O mais velho deles é o nosso homenageado, que dá o nome à turma, Silas Siete Moura, que depois de anos trabalhando no ministério como evangelista, retirou-se para o melhor preparo. Aqui aprendeu muito, exerceu suas paciências com tantas brincadeiras a respeito da sua idade, aliás, muita idade, e de suas milhares de folhas de trabalhos. Acima de tudo, foi agraciado com uma esposa, que deu um toque misericordioso e especial à sua vida. Valeu, Silas, por esse tempo inesquecível. Seguindo a lista cronológica, temos nosso sábio, também conhecido como Gilvan, que não se forma nessa noite, mas marcou nossa vida com suas colocações, que sempre abrilhantaram nossas discussões e nos faziam refletir. Cara, você me sustentou em muitas dores nesses 4 anos. Muito obrigado. Vindo de muito longe, mas com um certo valor intrínseco, temos o nosso chileno, que sistematizou a nossa vida e nos fez ficar mais esperto com seu raciocínio rápido e suas piadas inteligentes. Obrigado, Marcelo, por me ensinar e mostrar a importância apologética em defesa da fé. Nosso último amigo é o presbítero Mauro, que não nos acompanhou nesses 4 anos, mas forma-se conosco e nos abençoa com sua experiência ministerial. Quanto a mim, quero agradecer àqueles que me formaram e fizeram com que chegasse até aqui. Agradeço à minha avó e ao meu avô, que ensinaram os primeiros passos da fé. Agradeço aos meus pais pelo incentivo na caminhada cristã. Agradeço a minha irmã e parceiragem pelo amor incondicional e por saber que por mim faria isso 1000 vezes. Agradeço a minha família por tanto amor. Agradeço a minha amada igreja presbiteriana Gileade, que teve paciência de cuidar de um adolescente com letra maiúscula e ainda assim perceber que um dia poderia ser um pastor. Agradeço ao meu tutor, mentor e amigo, Aloysio Vidal, por tantos anos de dedicação, paciência e ensino. Agradeço a minha esposa, que há 4 anos fez com que minha jornada se tornasse mais doce. Te amo. Estes somos nós, que sairemos daqui com um pouco de cada um, e arraigados de conhecimento que serão colocados em práticas e vivificados em busca do nosso alvo mais sublime, que é servir a Deus e gozá-lo para sempre. Muito obrigado. Passo a palavra ao reverendo Evanderson, que está nos conduzindo no juramento. Perdão, formando Silas Siete.
seguindo o exemplo do Marcelo, estarei lendo o juramento. Hoje, nessa noite, em que chego ao final desta etapa de preparação teológica, diante de Deus, diante da Igreja de Cristo, prometo fazer uso do conhecimento teológico para a promoção do reino de Deus, onde quer que eu esteja. Prometo continuar lutando por um desenvolvimento constante e aperfeiçoamento teológico. Prometo ser zeloso na proclamação e defesa da fé bíblica reformada. Prometo usar o conhecimento teológico para instruir os incautos, fortalecer a fé dos que estiverem fracos, promover a capacitação do corpo de Cristo para o serviço no reino, preparar o rebanho de Deus para defender-se de ensinos opostos à fé verdadeira. Prometo, enfim, honrar o Senhor que me tem considerado fiel para pregar a palavra. Nós passaremos nesse momento para identificados. Peço por gentileza que os membros da mesa se coloquem em pé e quero convidar nesse momento também para compor a mesa junto com os demais o reverendo Pedro Tavares. O reverendo Pedro Tavares, ele é o vice-presidente do Sínodo do Acre e veio de tão longe para estar nesse momento acompanhando essa solenidade e prestigiando também o formando Silas Siete, que é do seu presbitério, do seu sínodo. Então eu peço por gentileza que o reverendo Pedro Tavares componha a mesa com os demais colegas. Quero então convidar o formando Mauro para que venha à frente e o reverendo Daniel Fogaça estará entregando o seu certificado. Os irmãos que estão batendo foto podem vir até aqui também. Isso, para que fique até melhor as fotos, ok? Formando Marcelo Sanches, por gentileza, peço ao reverendo Everton, seu tutor, que entregue o certificado ao mesmo. Formando Daniel, por gentileza, que venha à frente buscar o seu certificado e peço ao reverendo Aloísio que entregue o mesmo. Nosso formando Silas Siete, que leva o nome da turma, por gentileza que vem à frente, e reverendo Pedro Tavares, por gentileza, que entregue o certificado ao mesmo. Ok. Pode sentar, os membros da mesa também podem sentar. Agora sim eu creio que definitivamente passa a palavra ao reverendo Evanderson. Muito bem, nós queremos mais uma vez agradecer de todo o nosso coração a presença de cada um dos irmãos que fizeram presentes. Nós louvamos a Deus porque sabemos que a Igreja do Senhor na nossa região tem orado pelo nosso seminário, tem intercedido, tem acompanhado os seus membros que têm estudado no nosso seminário. E o nosso desejo, a nossa oração e o nosso pedido, o nosso desafio, meus queridos, é que os irmãos continuem orando pelo nosso seminário.
Continue orando para que o Senhor levante trabalhadores. E meu desafio é para você que está aqui nessa noite, que talvez tem sentido no coração o desejo pelo ministério, tem sentido o chamado de Deus para o ministério. Obedeça a voz do Senhor, obedeça o chamado de Deus e venha preparar-se para esse ministério. Nós queremos então encerrar este momento, com mais uma oração, e logo depois da oração nossos irmãos se dirigirão à porta. Em seguida os irmãos da mesa também se dirigirão à porta, e logo depois os irmãos da igreja podem sair para cumprimentar os nossos queridos, dar-lhes então os parabéns e abraçá-los e assim por diante. Vamos orar. Pai de amor, bendito seja o teu nome, ó Deus, porque tu és o Senhor da seara, tu és o Deus que nos chama, que nos capacita, que nos envia. Ó Deus, e nós te louvamos pela vida dos teus servos, que nesta noite, ó Deus, fecham este ciclo de preparo. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor agora, ó Deus, os dirija para as suas reuniões de presbitério, e ó Deus, e ali dê o direcionamento do Senhor para os campos que assumirão, ó Deus, e que a vida deles seja de fato usada pelo Senhor para a bênção do teu povo. Ó Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu povo que se faz presente para prestigiar. Ó Deus, que o teu povo, ó Deus, também seja ricamente abençoado pelo Senhor, pela contribuição que tem dado, pelas orações, ó Deus, pelo acompanhamento. E pedimos por aqueles que nesta noite estão aqui, ó Deus, e que também são chamados do Senhor, que o Senhor, ó Deus, deixe isso claro em seus corações, e que eles sejam também encaminhados por Ti para o preparo, ó Deus, e para que daqui a uns anos estarem também, ó Deus, sendo enviados para o serviço do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome do teu Filho. Amém. Os formandos avisam que após o trabalho lá fora tem um coquetel oferecido por eles também, para uma comunhão ali durante um tempo. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome.